Meus amados, graça e paz da parte de Deus, esperança nossa, mais uma noite do nosso Manaim, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma noite com vocês, né? E também dar feliz ano novo para vocês, ao qual eu tenho 15 dias que não estava com vocês, mas enfim, estamos aqui mais uma vez para continuar nosso trabalho ao qual Deus nos colocou para fazermos. Meus queridos, eu trouxe uma reflexão da parte de Deus e eu sempre trago alguma coisa que eu vejo eh, de interessante, né? Às vezes nas redes sociais tem alguns temas, algo que nos fala ao coração, para que a gente possa estar alimentando nossa alma e nosso espírito com a palavra de Deus. E tem um tema que o nosso pastor Walter Batista ele colocou no seu Face. Eu achei interessante, que é o tema conversar com Deus te acalma a alma e ouvir a resposta de Deus te fortalece. E esse tema é interessante, eu achei isso relevante para que nós pudéssemos falar um pouquinho nos nossos corações, porque sabemos que nosso dia a dia hoje está um pouco mais conturbado com o que a gente tem vivido, temos observado. E isso é importante, saber traçar algo e buscar algo diante de Deus que faça nos sentirmos melhores, como homem, como mulher, como cristão, como servos de Deus, né? E como é de praxe aqui na igreja hoje trazendo essa mensagem para os irmãos, fazendo nosso Manaim no templo do Senhor. Nós estamos aqui hoje na igreja e bate aquela velha saudade com os irmãos aqui sentados e trazendo seus pedidos e queimando ali. Mas como a gente ainda não pode se reunir, nós vamos continuar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, né? Com o trabalho que Ele tem nos colocado e precisamos fazer isso. Mas enfim, amados, como é bom estarmos juntos novamente. E eu peço aos irmãos que, como a gente faz no Manaim, façamos também hoje em nossas casas, que possamos realmente colocar diante de Deus nossos pedidos de orações. Sabemos que são muitos, né? Sabemos que cada um de nossos familiares temos algo a colocar diante de Deus. Mesmo aquelas pessoas que não têm ainda essa possibilidade de estar conversando com Deus, de estar em oração com Deus, possa também colocar diante do Senhor nesse momento aquilo que lhe aflige, aquilo que você quer pedir para alguém, pedir por alguém, por um problema de saúde, uma enfermidade, um problema financeiro, algo que realmente todos nós temos, né? E esse é o momento que nós colocamos diante do Senhor. Mas tem muitos que estão vivendo a graça tão ampla que às vezes só querem agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, né? Às vezes, o agradecer, né, ao Senhor pelas benécias da vida, por tudo que temos passado, tanto de bom quanto de ruim, é necessário agradecer. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele trata os seus com cuidado. E nós sabemos disso. Então, amados, vamos colocar diante do Senhor nossos pedidos de orações. Eu peço que os irmãos continuem orando pela minha família, minha mãe Marinalva Silva Santos, minha irmã Ana Cláudia Santos de Souza. Ela está passando por uma dificuldade e ainda também ela está resistente ao seu tratamento, mas esperamos em Deus que o Espírito Santo do Senhor toque naquele coração e que ela possa realmente entender que é necessário continuar a se tratar. Nós vamos, enquanto os irmãos preparam as suas orações, preparam os pedidos de orações, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que iremos refletir, e logo depois a gente começa com
a oração. Meus queridos, o texto é em Marcos, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, 14, versículos 32 a 42. Diz assim o texto: Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Versículo 34. E disse: A minha alma está perturbada, profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. 35. Tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse afastada desta aquela hora. Versículo 36. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas se são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. 37. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse-lhe: Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem um pouco, nem uma hora? 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Versículo 39. Foi com outra vez, orou, dizendo as mesmas palavras. Versículo 40. Voltando, achou-se outra vez dormindo, porquanto seus olhos estavam pesados. Não sabiam o que lhe responder. Versículo 41. Voltando pela terceira vez, disse-lhe: Dormes? Descansai. Ainda? Perguntou. Basta. É chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 42. Levantai-vos, vamos, aí vem meu traidor. Meu querido, vamos agora colocar diante do Senhor os seus pedidos de oração. Vamos colocar diante de Deus essa palavra lida em oração. Peço que os irmãos em casa curvem suas cabeças, desligue do seu ambiente natural, volte-se para Deus e comece a buscar diante do Senhor e colocar diante de Deus os seus pedidos de oração e seus agradecimentos. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, Pai querido, Pai eterno, Pai amado Senhor. Como é bom e gratificante, meu Deus amado, estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, para glorificar e exaltar o seu excelso e grande nome. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. E em meio a essas inquietações, em meio às lutas, em meio às batalhas, nós clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é verdadeiro Deus, é o Deus que nos chamou para fazer parte dessa maravilhosa família. E entregou seu Filho Jesus em propiciação em nosso lugar, para que pudéssemos alcançar a essa maravilhosa graça que está diante do Senhor nesse momento, clamando a Ti, Abba Pai. Por isso, ó Deus amado, nosso muito obrigado, porque o Senhor até aqui tem nos abençoado. E mais uma vez, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que visite cada irmão, meu Pai, que está em suas residências neste momento, buscando diante de Ti uma resposta para as suas inquietações. Nós não sabemos qual é o problema que eles estão passando em suas residências. Não sabemos qual é a ordem do problema, qual é o fator do problema, não sabemos se é
emocional, se é de saúde física, se é saúde financeira, se é problemas em seu trabalho, problema em casa, se é cura, libertação, não sabemos, mas o Senhor sabe. Por isso, neste momento, ó Deus, entra com providência, Senhor Deus. Visita cada irmão em seus lares neste momento, cada lar neste momento. Visita cada um, meu Pai. Faça segundo o teu querer e a tua vontade. Age, Senhor Deus, com a sua graça e as suas misericórdias. Por isso, ó Deus, queremos colocar também em suas maravilhosas mãos a vida de meus familiares, que necessita do Senhor, da tua presença. Entra com providência, meu Senhor. Liberta aquelas pessoas lá da minha residência, né? Que aquele lar venha a ser um lar abençoado por Ti. Que minha mãe, meu pai, minha mãe, meus irmãos venham a ouvir a Tua voz e que eles possam ouvir e aceitar a Tua aliança. Ó Pai amado, muito obrigado por este momento. Também, ó Deus, queremos colocar diante de Ti a leitura da palavra, do livro de Marcos. No momento ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo está ali no Getsemane, Senhor, que ele é angustiado, buscando ali do Senhor o refrigério. E aprendemos com ele que foi naquele momento que ele foi levado para o cruz do Calvário, para ali estar sendo crucificado em nosso lugar. Nosso muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e pela mensagem, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossos corações. Continua abençoando essa igreja, abençoando os teus servos, meu Senhor, que está espalhado no redor da terra. Sabemos que muitas igrejas, Senhor Deus, muitas pessoas têm buscado ao Senhor e têm ouvido a Tua voz. Sabemos que as lutas são grandes, mas a vitória é certa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, como é bom desfrutar deste momento. E o tema que nós trouxemos essa noite é conversar com Deus, acalma a alma. E ouvir a resposta de Deus nos fortalece. E nós aprendemos no nosso dia a dia que há uma necessidade do ser humano, né, de se comunicar com as pessoas. E todas as religiões, ela busca um momento de falar com o seu Criador ou com sua divindade. Os muçulmanos, ele ora mais ou menos 5 vezes ao dia, virado para Meca. Já os judeus, ele ora 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. E aí a gente começa a entender que há uma necessidade de estarmos falando, orando, porque a oração é você conversar com Deus. E conversar com Deus, ele acalma a alma, não só acalma a alma, mas nós temos uma certeza de quem é o Deus ao qual nós servimos. Nós conseguimos ler o texto de Marcos, ele traz algo interessante. Ele traz que o Senhor Jesus, ele fala que ele estava amargurado até a alma. E ele ora a primeira vez, ora a segunda vez e ora a terceira vez. E a gente vê que ele fala com Deus. Ele coloca diante do Senhor as suas angústias, as suas inquietações. Às vezes, amados, nós temos tantas coisas para expressar e nós às vezes não buscamos diante do Senhor a levar ao Senhor aquilo que nos aflige. Nós procuramos pessoas, meios que não é o correto às vezes. Nós temos uma dificuldade de levar nossos problemas e as nossas inquietações para pessoas que dizem ser nossos amigos, dizem ser pessoas confidenciais. E às vezes nós colocamos
confiamos algo que nós poderíamos confiar a Deus na mão de pessoas comuns. E é um perigo, porque aí pode gerar um outro problema lá na frente. Mas quando nós buscamos em oração, como os exemplos que nós conseguimos falar aqui de outras denominações, de outras religiões, que buscaram, que têm uma relação com Deus, uma relação com a divindade, é algo que renova a sua alma. Mas nós que confiamos no Senhor Jesus Cristo, que caminhamos no Evangelho, nós sabemos quem é o Deus que nós servimos, né? Nós sabemos que é esse Jesus, né? E o Senhor Jesus, ele fala, Abba, Pai. Ele fala aqui no texto, no 32, 36, ele fala assim, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afaste de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus sabe que todas as coisas são possíveis para Deus. Mas o interessante aqui não é buscar o meu prazer, mas sim buscar o prazer de agradar a Deus, né? E quando nós estamos angustiados, só em nós buscarmos essa direção do Senhor, nosso coração alcança refrigério. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8 em diante, vou parafrasear aqui, que Deus, quando ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva, ele descia na virada da noite para conversar com Adão e Eva. E a gente viu aqui, o Senhor tinha um diálogo com Adão e Eva, né, com a sua criação. E esse diálogo foi quebrado pelo pecado. E nós hoje temos acesso a esse Deus maravilhoso através de Cristo Jesus. Por que não usarmos dessa oportunidade para conversar com Deus, para orar, para agradecer, para dialogar com o nosso Criador? Sim, vamos orar, vamos agradecer, vamos interceder, vamos conversar com o nosso Deus, porque é importante, E conversar com Deus, ele acalma sim a nossa alma. E às vezes, quando nós oramos a Deus, buscando do Senhor uma resposta, ele nos dá a resposta. Agora, cabe a cada um de nós termos o discernimento e o entendimento de começar a buscar, a ouvir a resposta de Deus. Muitos de nós não temos esse discernimento, não buscamos do Senhor, nós só queremos falar. Mas ouvir a voz de Deus, nós não queremos. Ou às vezes, nós já ouvimos a voz de Deus e não aceitamos a resposta do Senhor, né? E o tema é interessante, ele diz assim, ouvir a resposta de Deus nos fortalece. Por que nos fortalece? Porque quando eu clamo ao Senhor, quando eu busco de Deus uma direção para a minha vida, ou por algum problema, eu estou descansando no Senhor. Eu estou confiando em Deus. E quando eu confio no Senhor, eu descanso nele, eu tenho uma certeza que se a resposta for positiva ou negativa, ele fez o melhor para a minha vida. Mas nós temos uma dificuldade de compreender o não de Deus. E o texto ao qual nós estamos lendo aqui, nós vamos entender que Jesus, ele fala, se possível for, Senhor, passa de mim este cálice, mas que se cumpra a tua vontade. O interessante, amados, que no versículo 30 ou 41, ele volta pela terceira vez e fala assim, dormes e descansas ainda? Basta, é chegada a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Olha só,
o Senhor Jesus, ele já tinha a resposta de Deus. Ele já obteve a resposta. E o versículo 42 diz assim, ó, levanta-te, vamos, aí vem o meu traidor. Meus amados, compreende como Jesus ele estava no início das orações, no início do texto, ele fala, ele vai orar e diz que ele está angustiado, amargurado, e logo depois você vai ver que ele, olha, vamos, é chegada a hora. Ele estava ali já no momento de refrigério. Ele já tinha ouvido de Deus a resposta certa. Ele já compreendeu de Deus. E às vezes, meus amados, eu já vi pessoas, crentes, servas e servos do Senhor, por não compreender o não de Deus, se afastaram de Deus. Pessoas crentes, fiéis, porque orou para que Deus curasse um ente querido e Deus disse não, não é o momento. Porque Deus sabia o que era mais importante para ela naquele momento, que talvez não fosse a cura, mas que fosse a salvação. E em alguns momentos Deus diz não, e as pessoas tendem a não compreender o não de Deus e se afastam do Senhor, buscando, achando que Deus não ama, mas Deus ama sim. Só que nós precisamos compreender. E quando o tema diz assim, ó, ouvir a resposta de Deus nos fortalece, é porque nós precisamos ser fortes, como Jesus foi forte. Quando ele foi levado em nosso lugar para o cativeiro, foi levado para ser moído em nosso lugar, quando ele foi transpassado pelos cravos das mãos em nosso lugar, ele ouviu de Deus a resposta das suas orações. E nós precisamos também compreender isso. Então, o conversar com Deus, o falar com Deus, o ouvir de Deus, precisamos ouvir a resposta de Deus e compreender isso. Deus, ele não quer que sejamos meros ouvintes, mas sim que sejamos servos e fiéis. E a necessidade de buscarmos em oração é notório. Nós vamos ver lá em Salmos 55, versículo 17, você vai ver que o salmista, ele traz na sua expressão, diz assim, de tarde, de manhã e ao meio-dia oro e clamo e ele ouve a minha voz. Aqui é uma expressão de que o salmista está dizendo assim, olha, eu oro, eu busco, eu clamo e ele ouve a minha voz. E nós precisamos também ouvir a voz de Deus. Precisamos buscar diante do Senhor um momento oportuno para estarmos conversando com Deus e ouvindo a voz de Deus. Eu recebi hoje, essa semana para mim já começou um pouco complicada. Eu tive um colega de trabalho que ele tinha mais ou menos 16, 17 anos de empresa e foi desligado na segunda-feira. A primeiro momento eu fiquei muito triste, angustiado, coração apertado, e eu falei, olha, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é Deus e Ele conhece, Ele sabe a necessidade do nosso colega que saiu. E o Senhor sabe que ele era um servo do Senhor, mais afastado do Evangelho. Essa situação me deixou um pouco meio que triste, mas eu compreendi em Deus que Deus nos dará a resposta certa. Ouvi outra mensagem hoje de manhã, que um colega meu que trabalhou 32 anos na empresa, se aposentou e ele teve um AVC. E eu peço que os irmãos orem, o nome dele é Antônio. Que os irmãos orem para que o Senhor possa restaurar não só a sua saúde física,
mas sua saúde espiritual que é necessário, que precisa. E eu fiquei muito triste, porque é um homem que deveria estar cuidando da sua vida, aproveitando o pouco tempo que tem com coisas boas, ele jogando sua vida fora e não se cuidando. E nós ficamos tristes com esse comportamento das pessoas. E nós precisamos entender isso e buscar diante de Deus a resposta e ouvir de Deus a sua resposta. E a resposta que eu tive de Deus é que precisamos orar, entregar na mão do Senhor esses momentos difíceis que eles estão passando como família. E nós, como família de Deus, precisamos colocar, exercitar essas coisas durante o nosso dia a dia. Lembro-me que uma certa feita, eu recém-convertido, eu estava no ônibus e eu passei por um local e tinha um rapaz, um monte de pessoas ao lado, todo mundo se levantando para ver o que estava acontecendo, e tinha corpo de bombeiro, polícia, fechando uma área, e eu simplesmente olhei, observei o que estava acontecendo ao redor, e aí eu ouvi dizer que tinha um homem querendo se jogar do edifício embaixo. A minha primeira ação naquele momento foi baixar minha cabeça, fechar meus olhos, orar a Deus, falar com o Senhor naquele momento. Senhor, não permita que aquela alma se perca. Não permita que ele tire a sua vida. Não permita que ele estrague, jogue fora a oportunidade de se salvar. Não permita, Senhor. Orei ao Senhor naquele momento. E aquietei. Entreguei na mão do Senhor. E o desfecho, creio eu, que eu cheguei em casa e eu vi que os bombeiros conseguiram pegar esse rapaz, levar para o hospital, e aí o desfecho acabou. Mas nós, como servos e servas do Senhor, isso é necessário. Mas nós, quando em casa, momento de dificuldade em nossa residência, um momento de lutas que passamos em casa, quando aquilo corre fora do nosso controle emocional, o que nós fazemos? Será que nós conversamos com Deus? Mesmo sem correr esse problema, sem correr conflito nenhum, será que nós conversamos com Deus quando temos oportunidade? Ou temos um momento ideal para conversar com o Senhor? Será que nós temos se colocado diante do Senhor para estarmos nos deleitando em falar com o Senhor e ouvir a sua voz? Às vezes, amados, Deus fala conosco com um simples gesto de um animal, de uma criança, um sorriso de uma criança. Aquilo que nós estamos no nosso coração precisando ouvir do Senhor, e a resposta está nos nossos olhos. Às vezes nós estamos no ônibus, alguém olha para você, fala com você e direciona uma palavra para você de conforto, aquilo que você estava precisando ouvir. Lembro-me que eu trabalhava na empresa que eu trabalho hoje, mas em outro setor. Eu fui numa cliente e ela me tratou tão mal ao chegar e eu não poderia falar nada, eu tinha que ouvir aquilo e o coração ficou angustiado porque eu não poderia falar nada, porque eu precisava do emprego, e aquilo me machucou muito e as lágrimas desceram e eu fiquei aquilo ali: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não estou aguentando isso não. Eu preciso do trabalho, mas essa palavra me machucou muito. E aí eu desci mais uns 2, 3 andares numa outra cliente, e aí eu respirei fundo, fiz o meu trabalho que eu deveria fazer. Quando eu estou saindo, ela: olha, moço, muito obrigado, você é muito educado, né? Muito obrigado pelo que você fez.
E agradeceu, eu fui embora. Aí eu falei assim, olha aí, a diferença de uma pessoa para outra. Ela confortou meu coração. Ela tirou um peso da minha alma. Às vezes você sai de casa apressado, correndo, e aí e você tá com algum problema e você olha na rua e você vê uma criança na mão de uma mãe e você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou tão atarefado. E você olha para aquela criança olha para você e sorri. Procura um dente e você não acha. Aí aquilo você se acha, você fica tão... Que é que Deus criou, Deus nos criou. E Ele pode usar as pessoas para falar com você. Um gesto, uma palavra amiga, você em seu quarto em oração, quando você lê a palavra, você está meditando na palavra e você abre o texto da palavra do Senhor e você vê aquela palavra entrar em você e você ouvir ali Deus falar contigo. Uma resposta de sua oração, quando você vai no trabalho e você tem uma promoção. Ou quando você vai procurar fazer um exame e você acha aquele exame que é impossível para você fazer e você chega lá, consegue a resposta positiva. Deus fala com você em todos os momentos. Basta você ouvir a voz do Senhor, atentar para ouvir a voz do Senhor. Meus queridos, como é bom estar aqui mais uma vez com vocês e desfrutar desse momento em especial de falar das experiências com o Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem feito comigo e por mim, por minha família, durante o ano de 2000. Fiquei muito preocupado, não devido à pandemia, mas sim as consequências da pandemia. A gente vê que o nosso sistema ele é muito frágil e em momento nenhum o Senhor me desamparou. Ele me fez... minha esposa trabalha em uma área em hospitais, fiquei muito preocupado e graças a Deus nós passamos até agora, até o momento, ileso desses problemas. Situação, graças a Deus, sem nenhum outro agravante na família. E Deus tem nos sustentado, tanto financeiramente quanto na saúde. Em todas as áreas, Deus tem me sustentado. Só tenho só a agradecer ao Senhor. E quero dizer aos irmãos, esse mesmo Deus que me sustenta e sustenta vocês, é necessário que a gente tenha um momento em especial para conversar com Ele. E tenhamos esse momento, a paciência de ouvir a voz de Deus. Neste momento estaria orando, agradecendo ao Senhor e abençoando vocês que estão em casa. E que nós, como servos e servas do Senhor, venhamos a venha colocar realmente, ter uma atitude de buscar do Senhor as respostas para as suas orações. Faça como Jesus fez. O maior exemplo do Senhor Jesus. Todos os momentos que o Senhor ia, ele estava em oração, ele ia para o monte orar, falar com Deus. Ele se afastava das pessoas e ia orar, falar com Deus. Nesse momento de Getsemane aqui, ele chama 3 dos seus discípulos mais chegados e vai orar. Que possamos também chamar pessoas para estar orando. Que possamos também ter esse momento em comunhão, não só sozinho, mas também com pessoas mais allegadas. Que possamos realmente buscar de Deus esse momento de comunhão, esse momento de refrigério para a nossa alma e de crescimento espiritual. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai,
Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é através dele que temos livre acesso a Ti. Por isso, ó Deus amados, sou muito grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem dado à tua igreja de estar buscando ao Senhor, de estar buscando através da palavra, através da oração, através da comunhão contigo. Que possamos aprender a conversar contigo, que possamos aprender a ouvir a tua voz, que possamos nos fortalecer em nossa caminhada cristã. Senhor, abençoa cada um que está aí ouvindo essa palavra, que possamos, em nome de Jesus, ser melhores cristãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês aonde estiverem, em nome de Jesus. É que eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.